E aí, família de Volta à Vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como é bom estar com você aqui em mais um devocional de Volta à Vida. E hoje nós vamos tratar de um assunto, uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. Um pastor que falou assim para mim: Haroldo, cuidado com a parte podre do evangelho. Então, antes de você tirar qualquer tipo de conclusão, eu queria com que você assistisse esse vídeo até o final para que você pudesse compreender aquilo que eu quero dizer nesse devocional. Se você não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe o seu gostei nos nossos vídeos, compartilhe eles para que a palavra de Deus possa alcançar muito, mas muito mais pessoas e vidas ser transformadas para a glória de Deus. Vem com a gente e vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco hoje nesse dia. Bom, eu me lembro que quando eu saí da casa de recuperação e comecei a frequentar o ambiente da igreja, eu era um jovem muito empolgado e muito feliz porque eu conhecia o evangelho a partir de uma casa de recuperação e todo mundo que está lá dentro sempre sonha em viver algo maior do lado de fora. É inevitável que as nossas expectativas estão totalmente associadas com aquilo que a gente vai viver e o que a gente vai viver sempre está voltado para aquilo que nós vamos conhecer no novo. Porém, a igreja sempre chamou a nossa atenção porque nós estávamos lá dentro e quando a gente recebia visitas de várias igrejas que ia conhecer a casa de recuperação, pregar a palavra, nós olhávamos para aquelas pessoas e o nosso coração se enchia de desejo de estar ali conhecendo eles, vivendo com eles, compartilhando das coisas de Deus, porque a cada culto que uma igreja visita uma casa de recuperação, a vida de pessoas são transformadas, isso é fato. E quando chegou o meu tempo de eu romper, de eu sair da casa, só para você ter ideia, esse meu tempo durou aproximadamente 3 anos de tratamento e até hoje eu estou, até brinco com as pessoas, são 14 anos que eu estou, na casa de recuperação. Eu saí muito empolgado, eu queria conhecer a igreja, eu queria conhecer pastores, pregadores, missionários, muitas pessoas, porque aquelas pessoas sempre abençoaram a nossa vida e o nosso coração se encheu de desejo de estar com eles. Um dia nós estávamos num grupo de pessoas conversando e um pastor, eu nem sei se ele vai lembrar disso, dessa conversa, mas essa conversa me marcou de uma maneira muito importante, muito especial. E talvez até por causa disso que eu esteja no Senhor, servindo no Senhor, estando bem com Deus até hoje. Esse pastor chegou em mim e falou assim: Haroldo, vem cá. Eu estou percebendo a sua empolgação, a sua alegria, esse sonho que você está realizando de estar aqui com a gente, mas tem algo que eu preciso te dizer, cara. O evangelho tem uma parte podre e você precisa conhecer isso para que você não se perca, para que você não se corrompa, para que a sua vida não seja destruída. Meu coração, a princípio, rejeitou aquela expressão porque, para mim, parte podre do evangelho não existia. E eu posso afirmar para vocês que o evangelho de Deus, a partir da pessoa de Cristo, ele é santo, ele é poderoso, ele é intransformável, até mesmo porque nós temos vários apóstolos, Paulo, Pedro, que dizem que se algo for trocado, acrescentado no evangelho, não é para a gente acreditar. Porém, o que o pastor queria dizer é que eu deveria ter cuidado com as pessoas que dizem viver o evangelho e não vivem. Essa era uma parte que eu não conhecia, era uma parte que eu não entendia, porque naquele momento tudo o que eu pensava sobre igreja era perfeito. As pessoas que estavam na igreja eram transformadas e não tinham falhas, não tinham pecados, não tinham imoralidade, não tinha nenhum tipo de sentimento dentro do seu coração que poderia ser contrário ao propósito que Deus tinha para a vida do homem. E esse pastor, ele queria me dar um alerta, porque certamente quando a decepção viesse sobre a minha vida, eu não iria compreender, não iria saber lidar e eu iria me perder. Então, o que esse pastor me disse lá atrás, hoje com clareza, eu compreendo que era um sinal de alerta de que ele estava preocupado com a minha vida, preocupado com os meus sonhos, com a minha expectativa, porque a partir do momento que eu me decepcionasse, eu correria o risco de me comprometer e nunca mais se firmar no Senhor.
Como eu disse, eu não entendi ele no momento, mas o tempo passou. E hoje eu posso dizer para todos vocês esse mesmo pensamento. É necessário tomar cuidado com uma parte que é podre, mas não é o evangelho, mas sim pessoas que não conseguem se transformar e olham o meio evangélico como um meio de realizar os seus desejos, trazer para a sua vida satisfação pessoal, realizar conquistas a partir das suas ganâncias, e isso faz com que a vida de outras pessoas sejam influenciadas. Então, se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver alerta, a gente pode se corromper por causa daquilo que já está corrompido. A gente pode se perder por causa daquilo que já se perdeu. Então, a palavra certa não é que existe uma parte podre do evangelho, mas existe uma parte imoral no coração de pessoas, na vida de pessoas que não conseguem viver o evangelho de maneira plena, de maneira intensa. Eu queria mostrar a raiz disso. A palavra heresia significa uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Então, nem tudo aquilo que se diz sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a vida congregacional é verdadeiro. Existem muitas coisas que a própria igreja, mesmo essas coisas estando associadas à pessoa de Jesus, à palavra de Deus, à pessoa de Deus ou do Espírito Santo, a própria igreja já considera isso como falso, como um ensinamento falso. Mas aonde é que surge a heresia? A heresia surge no coração de homens que pegam a palavra de Deus e interpretam a palavra segundo o seu querer e a sua vontade. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, ele escreve assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. O apóstolo Pedro está trazendo tudo aquilo que aconteceu na história de Israel, entre os profetas, homens que se corromperam, mesmo sendo conhecedores da verdade, trouxeram seus desejos imorais e pecaminosos para os seus ministérios. E isso aconteceu no meio do povo, fazendo com que o povo se desviasse daquilo que era um propósito original de Israel ser a nação eleita, o povo santo, o sacerdócio real sobre a face da terra. Porém, por causa de algumas pessoas que se corromperam ou que nunca foram transformadas, muitos desses se perderam, e Pedro está dando um alerta. Assim como houve no passado, isso vai acontecer no meio da igreja. Falsos mestres, falsos ensinadores vão surgir entre vocês. Eles introduziram heresias destruidoras, Pedro continua, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falando sobre essa rejeição sobre Deus, talvez o episódio mais claro que a gente tem, certamente é o bezerro de ouro, que quando Moisés sobe o monte para falar com Deus e pegar as leis, ali um grupo de pessoas, algumas pessoas chegam até Arão e falam para Arão que eles precisavam criar um Deus para representar aquela libertação que aconteceu no Egito e eles pudessem seguir esse Deus. Tiraram seus pendentes de ouro, seus colares ali fundiram e a forma que saiu foi a forma de um bezerro e eles começaram a adorar e a cultuar, mas tudo aquilo ali estava associado somente a pessoas que não queriam estar submetidas a coisas que Deus estava determinando. Quando Moisés sobe ao monte, a palavra que Deus dá para Moisés é: vai e avisa ao povo que você vai passar um tempo comigo, mas quando você voltar, você levará algo para o povo. O povo não quis se relacionar com Deus e Moisés foi esse representante do povo a Deus e depois seria o representante de Deus ao povo. Porém, eles rejeitaram isso. Não tiveram paciência, não tiveram zelo, não tiveram memória para celebrar tudo aquilo que Deus fez e introduziram uma heresia destruidora. E por que eu falo para você destruidora? Quando Moisés desce para o monte e quebra as tábuas, a Bíblia vai mostrar que o povo de Israel estava perdido em bebedeira, orgia, estava tomado pelo pecado. Ali, muitas pessoas morrem nesse dia porque foi necessário eliminar aqueles que estavam ali no meio, corrompendo o povo. A vida seguiu, mas Pedro está dando um alerta para nós como igreja, da mesma maneira que isso aconteceu lá atrás, isso vai acontecer agora. Pessoas que
chegam a negar o nome de Deus, o nome de Cristo, e vão trazer sobre si uma repentina destruição. Então eu preciso tomar cuidado, porque o castigo vem de repente. A destruição se manifesta de repente sem que haja cura. Então eu preciso estar atento a isso para saber aquilo que eu estou ouvindo, que está chegando aos meus ouvidos, que está descendo para o meu coração, está associado à palavra de Deus, ou esse é um pensamento que a igreja rejeita. Para não ficar só nas palavras de um apóstolo, eu quero confirmar isso com Jesus, porque em Mateus 7,15 Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são como lobos vorazes. Pessoas que se comportam de uma maneira amorosa, gentil, apresentam boas intenções da boca para fora através das suas palavras, mas Jesus está falando, o interior está corrompido. As intenções do coração dessas pessoas são intenções malignas, apenas de destruir quem está em sua volta para se edificar, se exaltar, alcançar aquilo que deseja o seu coração corrompido. Se não bastasse o ensino dos apóstolos, a gente vê que isso saiu da boca do próprio Senhor, que nós devemos ter cuidado, que nós devemos prestar atenção. Voltando àquilo que o pastor me disse, eu queria até deixar um abraço para ele, o pastor Wellington. Não foi o que cuidou de mim na casa de recuperação, esse é outro homem, mas voltando àquilo lá, a princípio, quando ele me deu esse alerta, eu rejeitei. Eu não quis ouvir aquilo que ele disse, porque no meu coração isso não poderia acontecer no meio do povo de Deus. Porém, isso está acontecendo no meio do povo de Deus desde quando Deus estabeleceu o seu povo. A verdade chega a muitos, chega a todos, porém são poucos que querem viver isso na plenitude da santidade, da obediência, do louvor a Deus, que deu uma palavra transformadora para a nossa vida. Então, diante dessa situação, que eu posso ser mal influenciado, mal instruído e a destruição alcançar a minha vida, o que eu preciso fazer? Que tipo de pessoa que eu tenho que ser? Como é que eu tenho que viver para que isso não aconteça comigo, para que isso não chegue na minha família, para que isso não destrua a minha casa? 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo escreve assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ela parecem loucura. Ela não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Vamos lá. Todas essas pessoas que não conseguem compreender a palavra de Deus como verdade inabalável e precisa ser transmitida da mesma maneira, essas são pessoas que ainda vivem uma vida natural, não nasceram de novo, continua tomada pela natureza adâmica, pela natureza caída que se rebelou contra Deus e continuam vivendo dessa forma sem compreender verdadeiramente. Mas pastor, não ensina? Mas Haroldo, elas não transmitem? Transmitir e viver são coisas totalmente diferentes. A gente pode ler um texto, a gente pode conhecer um argumento, um artigo e ali a gente decorar e transmitir ele, porém viver isso de maneira espiritual que é necessário. Jesus um dia disse para a mulher samaritana que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Então a gente precisa entender que para compreender aquilo que é de Deus, eu preciso deixar de ter uma vida natural. A natureza adâmica precisa passar. Eu preciso experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus, porque aquele que nasceu de novo é uma nova criatura. Paulo continua dizendo no 15, porém, a pessoa espiritual, ela entende todas as coisas e ela não é julgada por ninguém. Se você é alguém que precisa vencer esse ímpeto de heresia, porque nós estamos vivendo em um tempo de apostasia muito grande e a apostasia é o esfriamento da fé. Presta atenção, não é o distanciamento das pessoas do lugar onde a palavra é pregada, não é o distanciamento de pessoas que comungam da mesma fé, não é isso. Nós não estamos falando sobre distanciamento, nós estamos falando sobre o esfriamento de se crer na palavra de Deus. Então, nesse tempo de apostasia, onde muita gente ouve e não acredita, quem é que eu preciso ser?
Eu preciso ser essa pessoa espiritual que consegue julgar todas as coisas e analisar cada uma dessas coisas para a glória de Deus e também para que a minha vida seja abençoada. O tempo passou, graças a Deus eu amadureci, consegui compreender o que o pastor me disse naquele tempo e a minha empolgação, aquela euforia que estava dentro de mim, que me tornou uma pessoa até mesmo sem vigilância por ser imaturo, passou. O Senhor aperfeiçoou sua obra em minha vida e hoje, graças a Deus, além de pregar e viver um evangelho genuíno, verdadeiro, transformador, eu tenho ensinado muitas pessoas que estão perto da gente a viver da mesma maneira. Mas eu queria compartilhar com você esse alerta. Será que você hoje é uma pessoa prudente? Será que tudo aquilo que entra pelo seu ouvido, que você traz para dentro do seu coração, é algo que realmente tem significado para Deus? Ou só faz sentido para quem está interessado em transmitir algo para te aprisionar, te prender e fazer com que você apenas se torne um boneco, uma massa de manobra? Existem muitas pessoas que se aproveitam de pessoas, do movimento de pessoas para fazer desses grupos massa de manobra. Você não pode viver dessa maneira. Você precisa ser uma pessoa a viver a liberdade em Cristo, porque você foi chamado para isso. Você não tem que estar preso a doutrina criadas por homens, você precisa estar ligado à doutrina bíblica, associado à prática verdadeira da palavra de Deus. Mas pastor, se eu for para uma igreja, eu estarei preso àquilo que me é ensinado. Mas presta atenção, se você for para uma igreja bíblica, você estará sendo instruído por pessoas cheias do Espírito Santo, que suas intenções estão totalmente voltadas a te instruir, te capacitar e fazer com que você possa viver um evangelho excelente. Quem você tem que ser? Uma pessoa cheia do Espírito Santo para discernir todas as coisas e viver uma vida abençoada pelo Senhor. Eu espero de coração que esse vídeo ele esteja abençoando você nesse dia. Eu espero que você possa estar sendo instruído por essa palavra e que a partir de hoje você venha a ser seletivo. Escolher com quem a gente anda não é soberba, não é orgulho. Até mesmo Jesus, antes de chamar os seus discípulos, ele subiu a um monte, ele orou a noite inteira e quando ele desceu, ele escolheu os 12. Você tem que fazer a mesma coisa. Não ande com qualquer um. Não seja alguém que é como a palha que o vento sopra e você anda, porque isso é vida de ímpio. Mas seja seletivo, seja sábio, seja pronto para viver uma vida verdadeira e abençoada por Deus, tá bom? Se esse vídeo te abençoa, faça o seu comentário, compartilha se você teve uma experiência semelhante à minha, compartilha se você viveu algo assim. Eu tenho certeza que nós juntos somos capazes de abençoar a vida de muitas pessoas, tá? Que Deus te abençoe, procure a gente aí nos podcasts, procure a gente aí no Instagram, tem muita coisa que a De Volta à Vida está fazendo e nós estamos abençoando a vida de centenas de pessoas. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima.